É por isso que eu digo que os meus seguidores são os melhores de todos os tempos. Hoje de manhã, hoje dia 10, estava saindo de casa para trabalhar e resolvi dar uma olhada no canal, né, se tinha algum comentário, alguma coisa, e realmente tinha. Um seguidor dizendo que já tinha assistido praticamente a série inteira de inventário e não tinha visto. Eu mostrando como que fazia a função de dropar o item no mundo. E rapaz, eu resolvi pegar, olhei todos os meus vídeos e realmente eu vou falar de dropar o item no mundo só depois, quando já tá avançado, eu nem mostro direito. Então esse vídeo aqui é bem rapidinho, só para poder deixar isso tudo em ordem, tudo certinho para vocês verem como que faz e o que eu vacilei. Porque... Não sei porque que eu não gravei isso antes. Provavelmente porque eu tive toda aquela transição, né, de um projeto com Gasp, eu saí, fiz o outro, já tinha gravado algumas coisas, resolvi não postar porque não fazia sentido, já que eu estava refazendo esse projeto. Enfim, que é a função de dropar, né? O drop do item no mundo. Eu tô até entrando no lugar errado aqui. Vamos lá. Inventário, blueprints, componentes, inventory base. Eu não vou refazer, tá? Só vou mostrar aqui a função. Que é, já tô até com ela aqui. Remove from inventory. Essa função a gente tem na entrada um index, a quantidade que vai ser removida, e futuramente você vai ver que vai ter a parte de raridade também. Mas isso aqui eu não vou mexer com isso, porque já tem um vídeo dedicado mostrando como que isso funciona. Então a gente tem o index e a quantidade a remover. A gente faz um get aqui dos nossos slots que a gente quer saber o índice do item que a gente está removendo. E aí eu vou promover isso para uma variável, que isso aqui a gente vai precisar depois. E também o index, a quantidade de item que tem nesse index. Ou seja, o slot, sei lá, 0, tem poção e são 2 poções. E aí, como sempre, a gente faz a sequência, né? Que é a parte de baixo da sequência sempre a parte de update, sons, se eu quiser botar aqui, algumas bobeirinhas assim, que é feito depois de tudo que é necessário na função. Então a gente verifica aqui se a quantidade que eu estou removendo, que está vindo lá de fora, né? Quantity to remove, é igual à quantidade que eu tenho desse item no slot. Se não for igual, a gente não vai fazer nada porque tá errado, isso é um erro. Porque se eu tô removendo 5 itens no slot, é porque eu tenho 5 itens no slot. E aí, quando a gente remove o slot em si, que a gente vai remover é o index que está chegando aqui na função, o index daqui. A gente, por exemplo, lá no nosso inventário, quando a gente cria, a gente vai criar vários slots, vários widgets para cada index de slot que a gente tem. E a gente vai pegar esse índice e vai remover ele. A gente está removendo do inventário. Então, se a gente está removendo, a gente vai deixar o item como 0, a informação do item, para poder zerar. E aí também o widget entender que não tem nada ali e remover as informações do item em si. É a mesma coisa na quantidade. E aqui na raridade aqui não faz muita diferença. Porque como não vai ter nada, pode ser comum, pode ser seja lá o que for. E aí a gente vai fazer o drop item em si. O drop item, a gente vai pegar a informação do item e a quantidade desse item. E a raridade vem junto também com o passar do tempo aí nas aulas. Uma das coisas que a gente tem no item info, porque é um PDA item base, é a classe desse item. O que é a classe? Quando a gente faz uma referência de classe, o que ela faz? Ela vai pegar todas as informações. Deixa eu abrir o PDA item para poder mostrar. Inventory, itens, PDA item base. A gente tem aqui as informações do nosso item. A gente tem aqui
todas as variáveis, né? Se você for olhar, toda blueprint, quando a gente tem variável, a gente consegue colocar aqui o valor padrão dela. Nesse caso aqui, eu sempre deixei tudo vazio, porque o padrão de um item é não ser ninguém, não ser nenhum item. Então, tudo que puder deixar vazio aqui, eu deixei. Porque a informação básica desse item vai ser nada. Então, quando a gente faz, a gente pega a classe, a gente sempre vai pegar as informações base, as informações padrão, o valor padrão de tudo que é desse Hector aqui. No caso, o Hector que a gente usa é o item Word, que é o item, o Hector que aparece no mundo, que é quem guarda as informações. Porque o PDA item base, ele é aplicado lá no nosso BP item Word. Então, a partir dessa classe, a gente vai spawnar um ator. E aí sim, o spawn, quando a gente tem itens, quando a gente tem alguma coisa, né, alguma variável que a gente colocou para ser exposta, ele vai pedir aqui as informações dessa variável. Então, se eu vier aqui, por exemplo, não, tem que ir lá no Hector em si, BP item Word. Então, se a gente vem aqui, a gente tem aqui as nossas variáveis do item Word, que é o item, o PDA item base, a quantidade que existe desse item no mundo e a raridade dele. Se você for olhar, todos eles são editável e exposto a nascer. Editável, exposto a nascer, editável, exposto a nascer. Então, quando eu for chamar esse ator no mundo, spawnar ele, né, nesse caso aqui, a gente é obrigado a passar essas informações que ele precisa saber para poder se tornar alguma coisa válida lá dentro do mundo. Então a gente passa aqui a informação do item, a gente passa a quantidade de item que tem nesse Hector e a gente passa a raridade. No início de tudo, o bom é que eu já deixei tudo mais organizado e refeito aqui. No início de tudo, isso aqui não existia, tá? Essa quantidade e essa raridade não existia. Eu sempre spawnava de 1 em 1. Então, por exemplo, se eu jogasse no mundo 10 itens, ia ficar 10 itens separados dentro do mundo. E aqui a gente vai fazer sempre... Inclusive, se você quiser fazer isso, né? Colocar... spawnar 10 itens, todos eles separados dentro do mundo, você não bota essa quantidade aqui. Essa quantidade aqui vai ser sempre 1 aqui. Que aí ele vai spawnar de 1 em 1 separado. Se não, se você quiser que o item em si seja um aglomeradozinho de itens, então a gente faz essa parte da quantidade. E aí a gente passa essa informação e spawna ele em algum lugar. Que lugar é esse? Normalmente esse node aqui, ele vai fazer isso aqui, ó, recomendar pin. Ele vai vir assim, o spawn transform, que você vai passar para onde que ele vai, como que ele vai ser spawnado no mundo. A posição, né, o transform dele no mundo. Se a gente faz um dividir pin aqui, a gente vê cada variável, vamos chamar assim, do transform, que é o que? A localização, a rotação e a escala. Normalmente não me interessa muito, pelo menos nesse momento aqui, eu saber o spawn, o rotation. Tanto faz pra mim se o item cair de frente, se cair de lado, até porque, sei lá, se for querer pensar em alguma coisa na vida real, né? Se você pegar uma garrafa e for jogar no chão, inclusive não faça isso, isso é sujeira, porqueira, ela vai cair no chão aleatoriamente. É muito imprevisível, né? Como que vai cair no mundo, como que vai cair no chão. Então não faz muito sentido você querer colocar certinho a rotação aqui, a não ser que faça sentido para você. E aí a gente vai trabalhar com a localização em si. E aí o que eu fiz para a gente conseguir essa localização? Eu criei uma função getDropLocation e deixei ela pura, porque, como eu já disse algumas vezes, uma função pura a gente não modifica
as informações que tem nela. A gente só pega a informação e passa adiante. Então, como eu quero informação de localização da onde vai cair esse item no mundo, a gente bota ela como pura, porque isso ajuda. Primeiro, não vai ter um pino de execução. Cadê? Não vai ter aqui um pino de execução. Se eu tirar isso aqui, por exemplo, ela deixar de ser pura, eu preciso executar essa função. Eu não quero executar a função, quero só pegar a informação. Então a gente vai fazer o getOwner, que é o dono do inventário em si, porque eu posso estar dropando isso aqui do player, eu posso estar dropando esse item de dentro do baú, eu posso estar dropando esse item de, sei lá, de dentro de uma árvore, por exemplo, alguma coisa assim. Depois que eu destruo a árvore, vai dropar os itens no chão, enfim. Então a gente pega o owner, que é o dono do inventário. A gente vai pegar o vetor dianteiro, que esse vetor é importante para saber onde é frente, onde é atrás, onde é lado, onde é o outro lado. E a gente vai fazer um random unit vector em cone degree. Isso aqui não é obrigatório, tá? Ser exatamente isso aqui. Isso aqui é para a gente imaginar a partir do vetor dianteiro, a gente vai pegar uma direção, que é o vetor dianteiro, forward vector, e o ângulo desse cone em graus que o item pode cair, ou seja, 55 graus a partir da frente do personagem. Então, a frente do personagem tem, sei lá, 27,5 para um lado e 27,5 para o outro. Então, um cone de 55 graus da frente do personagem. A gente multiplica pela distância de drop, que a gente pode mudar isso, pode ser mais perto, pode ser mais longe, pode ser como for. E a gente vai somar isso com a localização do ator, no caso, o owner. Então, a gente vai ter esse cone a partir do vetor dianteiro, com uma distância x, com o início no ator. Então, a gente tem de 0 sendo, sei lá, o pé do personagem, até o drop distance, vezes a área do cone. Ou seja, tem toda essa área. Eu gostaria de conseguir desenhar aqui para você enxergar, mas não consigo. Vamos dizer, quer ver? Ó? Aqui e aqui. Então a gente vai ter uma área assim, ó. Então, aqui, né, fechado. Dentro desse cone, essa parte toda vai ser o drop location. Então é meio que aleatório. Até porque random unit. Então, uma unidade aleatória dentro de um vetor em cone. E aí a gente passa esse drop location, né, o resultado disso, para cá. Aqui, nesse caso, eu achei interessante, como eu estou jogando o item assim para frente, né, colocar um pino a mais aqui de execução, um pino de informação a mais aqui, e coloquei aqui uma unidade no Z positivo para ter uma certa altura que esse item vai cair no chão, a partir de 20 centímetros. E aí eu conecto isso aqui no nosso drop item, que aí a gente tem agora a localização desse drop. E como que eu faço agora, né, para usar esse drop? O jeito que eu fiz aqui, tem várias outras formas, você vai sempre usar remove from inventory, porque ele precisa limpar a informação do slot, ele precisa setar o slot para vazio e depois pegar a informação do item que a gente tirou e jogar para o mundo. Então, por exemplo, aqui eu usei, né, no nosso UI, o nosso prompt menu. Ele vai estar diferente aqui, tá? Porque você vai ver nos próximos vídeos aí, ou anteriores, né, que a gente usa ele de uma forma bem maior aqui, tá vendo? Porque a gente tá pegando informação se é um equipamento, se não é equipamento, se não for, joga fora. Basicamente, de início, a gente pode fazer essa parte aqui, ó. Isso aqui é o drop, isso aqui é o remove from inventory. Então a gente vai pegar o nosso componente de inventário, porque é onde está a informação, onde está a função. Vamos fazer o remove from inventory, porque
porque ele tem dentro dele o drop item. Então a gente vai fazer ele e a gente passa as informações para essa função. O index, igual eu disse, né, é o index do slot em si. Então a gente bota aqui o index do slot. A quantidade que vai remover. Como nesse caso aqui, eu levei em consideração o que? Sempre que eu for jogar um item, tirar um item, né, do meu inventário e jogar para o mundo, eu vou remover tudo que tiver dentro desse slot. Então a gente pega o item info, que é o item info do slot em si, e faz um break, que a gente vai ter a quantidade, a raridade e o item info aqui, só que eu removi o pin. E aí eu passo as duas informações que eu preciso. Então só isso aqui já vai fazer dropar o item no mundo. Deixa eu pegar aqui. Só fazer assim rapidinho, olha. Quebrei aqui pra gente poder enxergar. E aí a gente jogando agora, independente se é equipamento, se não é, seja lá o que for, quando eu clico com o botão direito e drop, eu não fiz mais nada porque não tá tirando da tela, mas eu dropei aqui, tá vendo? Até falando sobre o cone, né? Viu onde caiu? Ó, drop. Caiu aqui, ó. Os 55 graus que eu falei. Agora eu vou jogar de novo, mesma posição. Ó, caiu pra lá. Então a distância é de 300. Deixa eu ver se ele vai querer jogar mais perto. Drop. Não, tá vendo? Aqui já foi mais perto. É um cone de 55 graus. A partir da frente do personagem. E pode ir de 0 até 300. Que é 3 metros de distância, né? Se eu quiser fazer isso mais perto da gente, a gente diminui o drop location lá, cadê? Vamos lá de novo. Drop item, aqui, drop distance. Eu posso diminuir isso aqui, eu jogo sempre o item mais perto. Então é isso aqui. É isso aqui que eu deixei passar e não ensinei, não passei aqui. O drop é basicamente isso. A gente pegar, remover o item do inventário, limpar as informações desse item e jogar ele no mundo com as informações que a gente recebe do slot em si. E aí depois aí você vai ver nas aulas futuras ou passadas, eu não sei como vai ficar a posição desse item, desse vídeo aqui, provavelmente ele vai ficar no final, então você já viu essa função aqui acontecendo, mas eu me senti no dever, que eu realmente precisava ensinar isso aqui e passar isso aqui adiante. Beleza? Então é isso. Essa aula é só bem rapidinho, só para falar sobre isso. Para mostrar aí que eu vacilei, deixei passar isso, não mostrei para ninguém. E aqui eu não tô para esconder informação, aqui eu tô para passar informação, passar conhecimento. Então é isso. Gente, bom, desculpa qualquer coisa, desculpa o acontecido aí. É muita correria meu dia a dia e tenho que fazer os vídeos. Quero fazer os vídeos da melhor forma possível e acabo fazendo alguma besteira de vez em quando. Mas a intenção é diminuir isso. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido. Se entendeu, deixa no comentário. Se assistiu até aqui, digita qualquer coisa aí nos comentários que isso ajuda. E eu espero que eu veja você na próxima aula. Ainda tem muita coisa maneira para vir. A gente vai seguir aí com bastante conhecimento maneiro, bastante aprendizado legal, pelo menos até quando existir um blueprint. Isso é uma história para outros momentos. Mas é isso. Espero que você tenha gostado da aula. Espero ver você na próxima. Aquele abraço. Valeu!